Fala guerreiro, fala guerreira, e aí, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica muito importante para o seu concurso, especialmente concurso de carreira fiscal, tribunais de contas, concursos aí muito difíceis, de alto padrão, mas você tem condição de passar, basta você se dedicar, acreditar que você vai ter a condição. E a dica de hoje é sobre uma matéria de ato administrativo, que é o conceito de anulação. Você sabe o que é anulação de um ato administrativo? Vamos conferir então na tela, vem cá com a gente, olha só. Anulação, ou em prova aparece invalidação, ocorre quando a administração ou o Poder Judiciário declara a extinção do ato administrativo por motivo de vício no ato praticado com a produção de efeito retroativo. E efeito retroativo é a mesma coisa que falar em ex, o quê? Ex tunc, que é o efeito retroativo da anulação. Então, pessoal, isso aqui aparece muito em provas, a gente já explicou em vídeo anterior, procure aí o que é conceito de revogação e agora a gente vai falar de anulação de ato administrativo. E na anulação ou invalidação, que em provas a gente pode entender que significam a mesma coisa, apesar de que nos livros alguns autores diferenciam ainda anulação de invalidação. Mas em prova, falou anulação ou invalidação significa o quê? A extinção de um ato por uma questão de ilegalidade praticado no ato. Aparece em prova ato que tem vício de ilegalidade. Ato que tem vício de ilegalidade vai ser extinto através, então, da anulação do ato administrativo. E nesse caso, então, quem faz a anulação pode ser a própria administração. Ela pode fazer isso de ofício, verificando que encontrou algum ato ilegal, ou pode fazer mediante a provocação. Imagina que um particular passou num pardal a 60 e era 60, só que aí o pardal registrou que passou a 600 por hora, aquele carro ali, e era um Chevette 85, que não chegaria a essa velocidade nem que fosse turbinado. Só que aí o particular faz um recurso à administração, ela reconhece que realmente o pardal não estava registrando corretamente e aí anula a multa porque era ilegal. E ela faz uma revisão e percebe que vários carros naquele dia foram multados por velocidades que jamais chegariam. E aí procede então a anulação de ofício das demais multas que ela veio aplicar. Ou então, quem pode fazer a anulação pode ser o judiciário. Provoca-se o judiciário, que ele só age mediante provocação, e aí, nesse caso, então, provocou o judiciário, através de uma petição, o juiz analisa a legalidade e, se entender que o ato é ilegal, determina a anulação desse ato administrativo. Seja por vício de quem praticou, que é competência, seja porque não foi visando o fim público, seja porque a forma como se praticou o ato não respeitou o que a lei prevê, seja porque não teve motivo, não teve efeito jurídico esperado da edição desse ato. É vício em algum dos seus elementos. E ainda, quando você faz a anulação, tem efeito ex tunc, efeito para o passado, efeito retroativo no caso da anulação. Anulou o ato, apaga o que ele produziu no passado. Então ficamos aqui e até uma próxima dica de direito administrativo para você. Até lá!